2023, nós falamos sobre o Java e as suas perspectivas para esse ano. E depois foi a vez de falar também do C#. As análises foram bem legais, mas a verdade é que faltou a gente comparar esses dois concorrentes entre si. Todo mundo sabe que Java é 7 anos mais velho que o C#. Aliás, o C# surgiu de uma tentativa da Microsoft de implementar o Java lá em 1996, com uma linguagem chamada Visual J++. Ela durou até 2004, mas o C# já vinha com tudo no .NET, e aí o resto é história, né? Então, quando comparamos Java com C#, nós não estamos aí comparando bananas com maçãs, pois o C# surgiu justamente como uma alternativa à hegemonia do Java para a Microsoft. Então vamos lá, a ideia aqui é saber como andam essas duas tecnologias. Hoje, em 2024, você vai perceber que mesmo quando se trata de código, ambas as linguagens parecem estar caminhando bem juntas nas evoluções. Mas também conseguimos analisar o mercado utilizando a nossa pesquisa salarial de 2024 e específica para quem trabalha com essas linguagens. Para aprender mais sobre qualquer uma dessas duas linguagens e seus ecossistemas, você pode aproveitar então o link que nós temos aqui na descrição do vídeo. É o link da Alura, que é simplesmente a maior plataforma de ensino de tecnologia do Brasil. E o que não falta por lá são cursos e formações completas de Java e C#. Você vai aprender do básico ao avançado e ainda vai ter acesso à comunidade da Alura, que te ajuda a todo momento no aprendizado. No plano Pro, você ainda tem acesso à Alura, que é a inteligência artificial da Alura, e ao Alura Língua, que tem curso até de inglês para devs 100% focado em tecnologia. Usa o link que está aqui na descrição. Vamos deixar um card aqui também para você não deixar de aproveitar, até porque tem um desconto especial aqui do canal para você. Java está aqui com 29 anos, ano que vem completa 30 anos, então é uma linguagem para lá de madura. O C# veio em 2002, lá em janeiro de 2002, e ele também já não é mais uma linguagem nova, né? Já está fazendo aí 22 anos, olha só. Em 95, eu ainda não estava atuando profissionalmente, mas eu lembro muito bem do surgimento do C#, que eu usava o Visual Basic 6, e aí todo mundo falava, já era, vamos ter que mudar de linguagem e migrar, né? Naquela época do surgimento do C#, em 2002... Não, em 2000, que existia lá a versão .NET Beta ainda, eu senti uma certa dificuldade e o .NET eu acho que demorou um pouquinho para pegar tração. Mas aí já se passaram aí 22 anos do lançamento e a gente pode dizer que os dois estão no mesmo nível praticamente de maturidade. Bom, a gente resolveu dar uma espiada em 3 índices aqui para ver como é que estão essas linguagens, começando primeiro pelo TOB, que é um índice bem conhecido, embora às vezes meio controverso, né? É controverso total, porque se a gente começar a olhar, ó, 8ª posição está o Visual Basic, em 10º está o Fortran, mas a gente vê uma certa regularidade dos top 5 ali, né? Então, ó, o JavaScript está em 6º, por exemplo. Mas, por exemplo, Python não tem jeito, é unanimidade em vários lugares. A gente tem vídeo, inclusive, do Python aqui no canal. Mas, por exemplo, Java e C# estão ali, ó, top 4, top 5, são linguagens extremamente populares e muitas vezes utilizadas no mesmo nicho, né, para um mesmo tipo, né, de negócio. A gente vai ver isso na nossa pesquisa, porque a gente tem segmentação também de mercado. Então a gente consegue ver em que áreas o Java e o C# se destacam mais. No PyPL, que é o outro índice, a gente vê ali que não muda tanto, né? Embora o Java esteja em 2º lugar e no TOB ele estava um pouco mais para baixo. O C# aqui está em 4º e a gente vê o JavaScript ali em 3º, né? O Python reina lá pleno. Exatamente, porque o PyPL ele usa justamente a busca do Google, né, para identificar a popularidade da linguagem, né? Então, o Python aqui, nessa pesquisa, tem 29% do mercado, que é, cara, muita coisa. Java com 15% e o C# com 6%. Ou seja, nesse caso aqui, o Java está bem à frente aí em termos de market share, né? Mas se a gente vier aqui justamente no Google Trends e colocar a comparação entre Java e C#, a gente vai ver que o Java realmente tem uma busca maior, né? Só de curiosidade aqui, a gente pode colocar um Python aqui, ó. Para ver como eles para ver realmente se ele fica no topo, né? Ganhou. Mas você vê que são extremamente populares ainda, né? Então, mesmo se a gente tirar o Python daqui, são linguagens que têm bastante busca
ainda no Google, né? Para consultas e afins. Agora a gente precisa voltar aqui um pouquinho no tempo, né? Lá no C# 1.0 ele era bem básico, né? Faltavam algumas coisas, por exemplo, não tinha generics, não tinha tipo nulo, não tinha método anônimo, né? Pois é, expressão lambda, tudo que é normal da gente ver hoje, né? Interpolação, async await, né? Computação assíncrona, né? Processamento assíncrono, tudo isso que foi evoluindo durante os anos, a gente não via esse tipo de coisa lá atrás, hoje é muito comum, inclusive no Java também, e coisas que pareciam sempre estar por aí na programação, né? Mas não. Para fazer a comparação, a gente tem que ver código, né? Então vamos comparar lá a versão 1 do C# com a versão 1 do Java e depois as versões atuais de cada uma delas. Justo. Vamos começar com uma classezinha de produto simples. Se a gente olhar aqui para o C# e para o Java, a gente vai ver a coisa muito parecida, mas muito mesmo. Eu acho que foi até intencional fazer assim, né? Que isso possibilitaria a galera migrar do Java para o C# com mais rapidez, né? Se a gente vê, por exemplo, propriedade assim, ó, privada, você vê os construtores, a construção, a atribuição, o get e os setters, tudo bem parecido, muito né? parecido. Mas isso já evoluiu muito das duas linguagens, né? Já. Se a gente pegar, por exemplo, o mesmo conceito para uma classe e a gente for usar agora para o C# e para o Java, a gente tem opção, por exemplo, de usar records, né, que eles representam tipos imutáveis, né? E muitas vezes você substitui o uso das classes tradicionais. E nesse caso, por exemplo, para o C#, para o Java também, você não tem mais necessidade de fazer aquelas atribuições de propriedades, de atributos, os getters, os setters e os construtores, isso já está implícito no record. No exemplo do C#, a gente consegue perceber ali o async, né, que justamente as operações assíncronas que entraram na linguagem. Pois é muito comum utilizar dessa forma hoje, ou seja, o uso de generic, o uso de operações assíncronas, o uso de interfaces. Nesse caso aqui, uma interface, por exemplo, que já tem uma implementação padrão. Você vê várias funcionalidades novas aí, né? Como o Switch Operations também. Olha só, esse tipo de método, onde você faz, por exemplo, uma classificação de um produto, você tem o preço, e aí ele retorna de acordo com as regras que você já estipula, fazendo um próprio switch, né? No Java também a gente tem essa funcionalidade para fazer uma classificação, retornando o switch de acordo com algumas regras. Interpolação de string, aqui a gente tem no Java, vamos ver se a gente... aqui também tem. Sim. No C#. Então são várias coisas que a gente vê de diferente nas duas linguagens, mas que tem um caminho bem parecido, né? O uso, por exemplo, de classes seladas, isso também ajuda a controlar a hierarquia de classes. Você vê que as linguagens evoluíram, mas num caminho... Uma foi buscando o que a outra tinha de melhor e foi implementando, Exato, né? Então uma ajudou a outra. Bom, caso você não conheça, essa aqui é a nossa pesquisa salarial, você acessa ela em pesquisa.códigofonte.com.br e lá tem os dados que nós coletamos no princípio do ano, então é a pesquisa de 2024. E dá para segmentar por linguagem. Exato. Olha, se você vier aqui no cantinho, a gente já mostrou isso em outro lugar, mas tem muita gente que não sabe, né? Você vem aqui, clica aqui, ó, a gente segmenta, ó, C#, Dart, Go, Java. Então a gente vai fazer uma comparação aqui com os programadores que trabalham com C# e os que trabalham com Java. A gente pode começar pelo salário, né? Eu acho que já para tirar essa dúvida... Pelo menos a gente podia... Só fala quantos participantes tem de cada linguagem, Gabriel, antes. Olha, C# 2.379 pessoas que responderam e o do Java 2.270. Então tá parelho ali. Tá os parelho, dois, né? Então vamos começar vendo salários. Olha, estágio 1.725, isso para o C#, tá? Júnior 3.980, uma média. Pleno 7.490, sênior 14.241 e o outro é 18.215, que é o especialista, tech lead, o principal, né? A maioria que respondeu está no nível pleno e júnior, ó, 29% e 28%. E temos 25%. O sênior está logo ali também, né? Está bem dividido até. Está bem dividido. Vamos ver para o Java. Para o Java também está bem parecido, né? Não é à toa que nós estamos comparando as duas. Você vê que até mesmo no público que respondeu tem uma similaridade. Então vamos começar ali de baixo para cima, ó. O outro para o Java, 19, ó, 18. Sênior, 14.300, 14.248. É um almoço de diferença. 7, 4, é um almoço de diferença. 7.900,
o 7.400, 3.900 e o 4.200 Júnior, que é um pouquinho melhor aí, vamos dizer, para o Java. O restante está muito parecido, Muito né? parecido. Realmente a diferença ali não chega a R$100 em algumas delas. Então, bem parelho mesmo. Eu gosto dessa área aqui, que a gente tem alguns insights ali bem interessantes. O primeiro deles fala justamente se o profissional está satisfeito com o salário. C#, 42,7% satisfeito. Isso aí. E com Java, 45,8%. Então, é um nível de satisfação legal, porque a gente pergunta também se está muito satisfeito, né? Então, tende a aumentar um pouco mais. 73%, por exemplo, olha, no Java, tem ao menos o curso superior completo. No caso do C# é um pouco menos, 67%. Então isso tira também, toda vez que a gente faz essa comparação com educação e graduação, esse tipo de coisa, a gente tira essa dúvida. Você acha que não precisa de faculdade? Ok, não precisa realmente, você consegue acessar o mercado. Mas saiba você que você vai concorrer com pessoas que têm formação. Então fica mais difícil para você, né? Outro dado interessante é se essas pessoas trabalham para empresas no exterior. No C# ficou em 11,4%. E no Java em 12,1%. Também está razoavelmente parecido. E é um percentual eu considerei bem interessante. E não é necessariamente desenvolvedores morando no exterior. São profissionais que estão aqui no Brasil, mas que prestam serviços para empresas de fora. A gente já falou de salário, vamos ver os frameworks e as tecnologias que são mais utilizadas em cada um dos ecossistemas. Obviamente, se a gente vai para o C#, .NET, né? .NET, o Standard, o Core, o Framework, né? Que agora está tudo unido, né? Uma coisa só. Tem a parte do ASP.NET, mas o que me chamou a atenção também é Angular. Foram 68 participantes que trabalham com Angular, junto com a tecnologia, né? Com C#, .NET. E aí elas têm ali, uma média salarial de 9 mil. Se a gente for para o Java, a gente, obviamente, tem o Spring, tem aqui o outro, JSF. E se a gente olhar, em quinto, também tem um Angular, 70 participantes. E aí a média salarial é um pouco menor. Ou seja, a galera do Angular que usa Java ou que usa C#, né, os full stack Angular com essas duas tecnologias, tem uma boa média salarial. Né? Na pesquisa desse ano, nós tivemos uma sessão de perguntas voltadas justamente para a utilização de inteligência artificial. E a gente deu uma olhada que nós ficamos impressionados enquanto as duas estão muito similares, né? A gente perguntou se a pessoa já utiliza inteligência artificial no trabalho. Para quem trabalha com C#, 79,74% disse que sim. Com Java, 79,91%. É muito páreo, né? Aí a gente perguntou se confia na qualidade do código. Sim, está em 24%, parcialmente 46% para o C#, 44% e 26% ali para o Java. E aqui, se você se sente mais produtivo utilizando o IA, 58,18% disseram que sim para C#. E 59,91% para Java. Você vê que se a gente fizer a comparação aqui, olha, é bem parecido a utilização, né? É engraçado que, por exemplo, para o C# tem 13% que não utiliza uma ferramenta para inteligência artificial. No Java também 13%. Para o C# a gente tem uma separação aqui por segmento de mercado. O que me chamou a atenção foi justamente em produtos de software, ou seja, representa 23,1% dos participantes. E aqui a gente consegue até ver a média salarial por grupos de participantes, né? Serviços financeiros também fica com 19%, né? Também é bem grande o número de participantes. Mas se a gente for aqui no Java, produtos de software é 17% e serviços financeiros chegam a 30%. Ou seja, o segmento de mercado influencia bastante também na tecnologia que é utilizado. Nesse caso, para quem trabalha com Java, a chance de trabalhar dentro de empresas na área financeira é bem mais alta. Né? Agora a gente pode discutir aqui o que levam as empresas a escolher uma ou a outra, né? Eu acho que são vários fatores. Existe o fator técnico, mas existe o fator de decisão de negócio também. Então, por exemplo, se uma empresa já tem uma infraestrutura existente que já utiliza tecnologias parecidas ou já tem projetos dentro do negócio com tecnologias, a tendência é sempre jogar com um time que está ganhando, né? Até porque conta muito a experiência anterior do time. Isso aí vai influenciar ali na curva de aprendizagem, na disponibilidade até dos talentos que tem no mercado. Acho que tudo isso acaba sendo levado em conta, né? Agora, se é uma empresa um pouco mais nova, uma startup, não tem jeito. Ela vai olhar, por exemplo, para casos que deram certo no mercado. E aí ela vai tentar adotar justamente tecnologias que já têm casos de sucesso. Isso ajuda, inclusive, na disponibilidade de talentos. Se ela quiser pescar ali pessoas da concorrência, esse tipo de coisa,
Isso, com certeza, são fatores determinantes. Claro que a gente não pode deixar de lado aspectos técnicos, né? Você saber que aquela tecnologia já resolve um determinado tipo de problema que você vai ter no seu projeto, isso é fundamental. É fundamental, né? E aí tem até também a segurança e a confiança na linguagem em si, no suporte, em como ela está evoluindo. Eu até me arrisco a dizer aqui que essas duas linguagens já têm essa evolução constante aí há tanto tempo que as duas são muito sólidas, né? Então é difícil você utilizar somente isso como parâmetro. Por isso tudo que a gente falou antes acaba sendo colocado na balança para decidir qual das duas utilizar. Se você olhar pelo aspecto de negócio, se você está investindo e construir software não é algo trivial, não é algo barato, você vai construir algo, você tem que saber que a base dela, ou a tecnologia que você vai utilizar, é algo que vai perdurar, é algo que você não vai ficar na mão, né, em algum momento. Então, você tem uma comunidade forte, evolução constante, bibliotecas que já são consolidadas, que são utilizadas em grandes projetos, isso tudo realmente gera confiança e a segurança, não só para quem desenvolve, mas para quem investe, pode ter na hora de colocar o projeto para rodar, né? Agora, vale a pena lembrar que existem muitas outras linguagens para o back-end que também conseguem fazer o trabalho tanto do C# como o do Java. E em muitas frentes, por exemplo, tem o Ruby, Python, Go e muitas outras linguagens que têm muito mercado de trabalho. Mas a ideia aqui era comparar o C# com o Java justamente porque eles têm muitas similaridades. Então diz aqui pra gente nos comentários se você é #time C# ou #time Java. Vamos ver então quem ganha essa briga aí. Ih, a briga vai ser boa, Gabriel. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá, tchau.